Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: Frida Wingren, a poetisa de Deus. E, querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a autoritativa, a completa e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos unja na exposição deste testemunho. Que Deus nos abençoe. Amém. Introdução. Louvo a Deus pelas duas oportunidades que tive de conhecer alguns descendentes da missionária Frida Maria Strandberg Wingren. Na primeira, pude conversar a sós por alguns longos minutos com o seu filho, Ivar Wingren, no pátio da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Entre outras coisas, contei-lhe que para homenagear-lhe o pai, o inesquecível missionário Gunnar Wingren, e o querido Daniel, seu companheiro de apostolado, combinei os nomes de ambos ao registrar o meu filho, Gunnar Berg. Naqueles poucos minutos, usufruí a companhia de um homem espiritual, gentil e fidalgo, um símbolo vivo do que foram seus pais, Gunnar e Frida Wingren. Já na segunda oportunidade, fui apresentado, se não me engano, a 3 de suas tetras ou quintas netas. Adolescentes ainda, destacavam-se não apenas por sua aparência e simpatia, mas antes de tudo por uma fineza, lhanura e sobriedade, predicados dignos de sua majestade real, a rainha Sílvia da Suécia. Devido ao tempo exíguo de que dispunha, não me foi possível registrar os nomes daquelas meninas que tão nobremente representavam a sua ilustre ancestral. Tributário do legado bíblico, espiritual, teológico, ético e literário de Frida Wingren, senti-me na obrigação de preparar este vídeo, objetivando homenagear uma das maiores heroínas do movimento pentecostal brasileiro. Sua contribuição vai além de nossas fronteiras. Frutifica-se no universo pentecostal dos países lusófonos e em sua querida terra natal, a Suécia. Tópico 1. Frida Maria Strandberg, apenas uma humilde serva de Deus. Nascida ainda no século XIX, a influência espiritual e literária de Frida Maria Strandberg, esposa do missionário Gunnar Wingren, atravessou todo o século XX e eloquentemente chegou ao século XXI. Deus a conduziu da Suécia ao Brasil a fim de fundar aqui, ao lado de seu esposo Gunnar e do irmão Daniel Berg, o maior movimento evangélico de todos os tempos, a Assembleia de Deus no Brasil. Ponto 1. Nascimento. Quando a irmã Frida nasceu em 1891, quem reinava na Suécia era Oscar II, 1829 a 1907. Nessa época, a nação sueca começava a experimentar um rigoroso crescimento econômico. Deixava de ser um país exclusivamente agrícola para tornar-se uma potência industrial. Nascida num piedoso lar luterano, a menina Frida sentiu-se chamada desde cedo a consagrar-se aos cuidados do próximo. Por essa razão, optou por estudar enfermagem. E nesse ofício evoluiu rapidamente, vindo a assumir a supervisão da enfermaria do hospital no qual trabalhava, até a sua transferência como missionária para
o Brasil. Ponto 2. Chamamento à fé pentecostal. Ao abraçar a fé pentecostal, filiou-se à Igreja Filadélfia de Estocolmo, na qual foi batizada nas águas em 24 de janeiro de 1917 pelo pastor Levi Petrus. Nesse mesmo ano, viria receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas, confirmando-lhe assim a vocação ao campo missionário. Ponto 3. O encontro com Gunnar Wingren. Ainda em 1917, a irmã Frida Strandberg teve a ventura de conhecer o jovem missionário Gunnar Wingren, 1879 a 1933, que viajara à Suécia a fim de tratar a saúde. O encontro viria a resultar num abençoado e profícuo casamento. Nesse ano, o irmão Wingren já carregava o status de fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Ponto 4. O engajamento na obra pentecostal. Ivar Wingren, um dos 6 filhos de Frida, afirmou certa feita que 1917 fora um ano muito decisivo à sua mãe. Além de sua conversão ao pentecostalismo bíblico, batismo em águas e no Espírito Santo, e de seu casamento com Gunnar, que se daria em Belém do Pará, sentiu-se ela forte e irresistivelmente chamada por Deus a santificar-se sem reservas a obra missionária no Brasil. Já convicta de sua vocação, comunicou-a de imediato ao seu pastor, o inesquecível Levi Petrus, 1884 a 1974. Ato contínuo, ingressou no Instituto Bíblico Sueco em Göteborg, localizado na província de Närke. O seu treinamento bíblico e missiológico foi rápido, intensivo, mas eficaz. Agora, a irmã Frida já estava preparada a enfrentar o maior desafio de sua vida: a obra missionária no Brasil. Tópico 2. Frida Wingren, a missionária de Deus. A irmã Frida iniciou a sua viagem ao Brasil em 31 de maio de 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial. Não obstante a Suécia ter se mantido neutra durante todo o conflito, as embarcações, quer militares, quer mercantes, corriam sério perigo de afundamento. Haja vista o Lusitânia. Esse navio inglês de passageiros fora torpedeado por um submarino alemão em 7 de maio de 1915, ocasionando a morte de 1.200 pessoas. Mas a nossa missionária chegaria salvo ao Brasil. Antes, porém, aportaria nos Estados Unidos em 12 de junho daquele ano, com o objetivo de reunir-se com a comunidade missionária sueca naquele país. Ponto 1. O encontro com Wingren em Nova York. Antes de chegar ao Brasil, a irmã Frida fez uma escala de 9 dias em Nova York. Ali, teve a ventura de rever o jovem Gunnar Wingren, o seu futuro esposo. No entanto, ambos não poderiam viajar juntos ao Brasil, pois o irmão Wingren ainda estava tratando da expedição de seu passaporte. Ponto 2. A chegada ao Brasil. No dia 21 de junho, a irmã Frida embarcou no navio Rio de Janeiro com destino a Belém do Pará, onde chegaria em 3 de julho de 1917. Na época, a jovem Strandberg tinha apenas 26 anos de idade. Vista pelos parâmetros atuais, não passava de uma menina. Nessa época, o Brasil era governado pelo presidente Venceslau Braz, 1868 a 1966,
e ainda não havia declarado guerra à Alemanha, o que só aconteceria em 4 de agosto de 1917. O missionário Gunnar Wingren retornaria ao campo missionário em Belém do Pará em 6 de agosto, passados apenas 2 dias da entrada de nosso país na Primeira Guerra Mundial. Ponto 3. O casamento com Gunnar Wingren. No dia 16 de outubro de 1917, transcorridos 2 meses após a volta de Wingren, ambos se casam. E assim, mais um casal de missionários suecos estava pronto a sair e a conquistar o Brasil para Cristo a partir de Belém do Pará. Ponto 4. A cidade de Belém em 1917. Nesse ano, o estado do Pará era governado por Lauro Sodré, 1858 a 1944, que, à semelhança de outros administradores estaduais, era ainda intitulado presidente. Quanto à cidade de Belém, era administrada pelo prefeito Antônio Martins Pinheiro. Nessa época, a capital paraense ainda vivia o glamour da Belle Époque tropical, gerada pela exportação da borracha nativa. Não obstante todo o seu esplendor, já era uma metrópole marcada pelo vício, prostituição, violência e insalubridade. Era um lugar carente do Evangelho de Cristo. A querida Frida, porém, fortalecida no Senhor e sempre auxiliando seu esposo, não recua. Avança em sua missão. Frente a esses desafios, orando sempre, ela comporia o hino 394 da harpa cristã. E juntamente com outros santos, lutando pela expansão do reino de Deus, cantaria: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Tópico 3. A poetisa de Deus. O objetivo deste vídeo não é propriamente discorrer sobre as incursões missionárias da irmã Frida Wingren, e sim mostrar a sua imensa contribuição às letras pentecostais. Nesse sentido, assemelha-la-emos a juíza Débora, a grande mãe e poetisa de Israel. Juízes capítulo 5 e versículo 1. Ponto 1. Seu amor à língua portuguesa. A variada produção literária da irmã Frida nos periódicos assembleanos leva-nos a concluir que ela, embora não tivesse o português como língua materna, sabia escrever em nosso idioma hábil e belamente. No vernáculo de Camões, ouve-se com maestria, senso estético e profunda devoção. Ela poderia confessar o seu amor às letras pentecostais com as palavras do salmista: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 45 e versículo 1. Ponto 2. Seu amor à poesia e à inódia pentecostal. É na poesia que a irmã Frida tornou-se mais conhecida literariamente. Poemas e hinos fluíram de sua alma. Muito sensível à realidade divina, nossa querida irmã compôs este verso que revela toda a sua submissão à vontade do Pai. Para ele poder falar, eu tenho que me calar. Para ele toda a glória ter, eu nada posso receber. Para ele a vitória ganhar, eu tenho que me tranquilizar.
Ponto 3. Seu amor aos artigos. Quer escrevendo em sueco, quer redigindo em português, a irmã Frida Wingren destacou-se também como articulista. Já em 1919, no jornal Boa Semente, revela outra faceta de sua riquíssima verve literária. Num artigo intitulado Belas Palavras, mostra que, mesmo na prosa, não pôde esconder a sua poesia. Leiamos as palavras com que encerra essa matéria. Não se turbe, porque eu venho em breve. Então tudo se transformará. Em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Por isso não se turbe o vosso coração. Eis as belas palavras com que nos fala o nosso divino Salvador. Ponto 4. Seu amor aos diários. Como diarista, a irmã Frida deixou-nos páginas de amor a Deus e de terna compaixão pela obra de Cristo. Logo após deixar Nova York e despedir-se dos queridos irmãos suecos que a foram levar ao Porto, em 21 de junho de 1917, registrou em seu querido diário o que se passava em sua alma, conforme citação feita por Isael de Araújo em seu livro Frida Wingren. Como eu me sentia pequena. Quando os irmãos e amigos desapareceram no cais e eu fiquei sozinha a bordo, chorei muito. E isso continuou durante 2 dias. Chorei bastante, mas o Senhor é o nosso Consolador. Glória a Jesus. Não andamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Pude usar um pouco do meu inglês na viagem. Frida Wingren. Ponto 5. Seu amor ao ensino. A fim de cumprir uma emergência da Assembleia de Deus, que já começava a erguer-se na área do ensino sistemático da Bíblia Sagrada, a irmã Frida, à semelhança de Priscila, esposa de Áquila, começou a atuar também como ensinadora. Nos primeiro, segundo e terceiro trimestres de 1931, escreveu 3 comentários para a revista de escola dominical Jovens e Adultos. Ponto 6. Seu amor à música. Além de compor belíssimos hinos, 23 dos quais encontram-se na harpa cristã, a irmã Frida Wingren tocava violão e órgão. Seu amor à música sacra fê-la conhecida em todo o mundo pentecostal. Ouçamos agora um de seus belíssimos hinos, com os quais louvamos ao Senhor continuamente em nossas igrejas. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz.
maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Tópico 4. Frida Wingren. Apenas uma mulher de Deus. Afinal, quem foi Frida Maria Strandberg Wingren? Ela não pode ser vista como ícone desta ou daquela bandeira libertária. Nossa querida irmã Frida Wingren foi, antes de tudo, uma humilde serva de Deus. À semelhança das santas mulheres do Antigo e do Novo Testamento, entregou-se sem reserva alguma à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Vejamos algumas de suas características mais altaneiras e marcantes. Ponto 1. A feminilidade a serviço de Deus. A irmã Frida Wingren jamais foi uma líder feminista. Todavia, utilizou toda a sua feminilidade para exaltar o nome do Senhor. Quer em casa, quer na Igreja de Cristo, nunca deixou de ser uma autêntica filha de Sara, conforme ressalta o apóstolo Pedro. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro capítulo 3, versos 5 e 6. Ponto 2. Esposa fiel e mãe exemplar. Fidelíssima, casta e modelar em todas as lides domésticas, a querida irmã Frida permaneceu ao lado de seu esposo debilitado e gravemente enfermo até o momento de o Senhor Jesus levá-lo à glória celeste. Em sua missão de mãe, deu à luz a filhos, iluminando cada um deles com a palavra de Deus. Ponto 3. Uma mulher que serviu a sua geração. A irmã Frida Wingren não era uma mulher além de seu tempo, mas uma humilde serva de Deus que soube como servir a sua geração com amor, sabedoria, prudência e com todos os talentos que lhe confiara o Senhor Jesus Cristo. Acerca de sua vida, podemos usar as mesmas palavras com que Estevão sumariou a história de Davi. Na verdade, tendo Frida Maria Strandberg Wingren servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu.
Frida Wingren, uma mulher virtuosíssima. Antes de concluirmos essa matéria, ouçamos mais um hino de Frida Wingren na voz de Karen Bandeira de Andrade. Um coração bondoso se encostador obter, ser manso, amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso Pai Abrão, no coração os laços então se quebrarão. Isaac é oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaac no altar se torna em benefício para quem o ofertar, pois tem profunda calma e paz celestial, também de Deus alcança a aprovação real. Na cova Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Sim, grandes amarguras se tornam em prazer, vem anjos das alturas o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita a exortação. Consagra tua vida pra Deus melhor honrar, assim em dor e lida precisas te guardar. Acima nuvens densas o sol sempre a brilhar, promessas mais imensas não podem a ti falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar, Jesus já sem tardança vem tua dor sarar. Conclusão. A fim de realçar a belíssima união entre Gunnar e Frida, o seu filho Ivar Wingren transcreve-lhe um trecho do diário no qual ela, saudosa, fala de seu amado esposo. Dentro de 2 meses, faria 16 anos que eu estava ao lado de meu esposo, acompanhando-o no seu trabalho. O mesmo irmão que lhe disse através de uma profecia do Espírito Santo, tu irás ao Pará, disse-lhe também na mesma oportunidade, acharás a tua esposa no Brasil. Ela é sueca, chama-se Frida Strandberg e tem 26 anos de idade. Continua a irmã Frida. Eu mesma pude ver Gunnar numa visão ou revelação, perguntando-me se eu queria ajudá-lo no trabalho missionário. Isso me aconteceu antes que eu visse trabalhando. Sim, as lembranças vêm com impetuosidade sobre mim e sinto-me profundamente emocionada. Acompanhando todo o seu sofrimento, eu tinha o pressentimento de que a sua partida ia acontecer em breve. Agora sei que somente Jesus poderá me ajudar a suportar esta separação. Não faz ainda 1 ano que enterrei a minha filhinha Gonvor em solo brasileiro. A irmã Frida Maria Strandberg Wingren, a amada poetisa de Deus, foi recolhida à casa do Pai Celeste no dia 30 de setembro de 1940. Ela faleceu na Suécia e ali encontra-se a sua sepultura,
Não obstante, o seu legado continua vivo em nossa harpa cristã, no Mensageiro da Paz e nos corações de suas filhas e filhos espirituais. Amém. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de fazer algumas recomendações de livros para os irmãos lerem, para não somente entenderem, mas reviverem a história das Assembleias de Deus. Recomendo, em primeiro lugar, Diário do Pioneiro de Gunnar Wingren. Esse diário foi escrito por Ivar Wingren, ou organizado por ele. Se você quer realmente conhecer as origens das Assembleias de Deus em nosso país, leia esse livro. Em segundo lugar, recomendo o livro Frida Wingren, escrito por Isael de Araújo. Esse livro tem como subtítulo uma biografia da mulher de Deus, esposa de Gunnar Wingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Em terceiro lugar, aqui está o livro Enviado por Deus, Memórias de Daniel Berg. Daniel foi o companheiro inseparável do irmão Gunnar Wingren, um homem de oração, intrépido e muito corajoso. E finalmente recomendo este clássico para todos aqueles que querem realmente não somente conhecer, mas reviver a história das Assembleias de Deus. Emílio Conde, História das Assembleias de Deus no Brasil. Esses livros foram publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você pode adquiri-los, lê-los e ensinar a nova geração a história, as origens e a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. Que Deus nos abençoe. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.